Ângela pergunta a Álvaro se ele tem alguma relação com o incidente em que Leonardo atropelou o ciclista. Álvaro, de maneira dissimulada, garante que não tem envolvimento, já que todos sabem que foi um acidente. Samantha chega e questiona o que Ângela está fazendo no escritório de seu marido. Ângela se retira e Samantha então pergunta a Álvaro sobre a situação. Ao encontrar Leonardo, Ângela explica que foi buscar um estudo sobre o projeto na sala de Álvaro, sugerindo que se ele duvida deve perguntar a Álvaro. Leonardo questiona o tom de Ângela e ela responde que está cansada de que suspeitem dela. Ela menciona que Samantha fez a mesma reclamação um pouco antes. Ângela afirma que está apenas se esforçando para abrir uma clínica em seu vilarejo. Leonardo admite que não gosta de ver Ângela sozinha com Álvaro e Ângela revela que também não gosta de saber que ele está casado com Salma. No entanto, as circunstâncias são como são. Leonardo pede para que ela se acalme, mas Ângela sofre uma vertigem. Leonardo explica que suas reclamações são motivadas pelo amor que sente por ela e se oferece para ajudar com o projeto. Ângela, no entanto, precisa trabalhar e combina de encontrá-lo mais tarde. Samantha acusa Álvaro de procurar motivos para ficar a sós com Ângela, mas Álvaro garante que está apenas auxiliando Ângela na abertura da clínica em Real do Mar para que ela possa retornar ao seu vilarejo e se afastar deles. Samantha não acredita em Álvaro e fica surpresa ao ver que Ângela ainda confia nele. Álvaro insiste que dessa vez está dizendo a verdade e entrega um estudo sobre a clínica para que Samantha possa verificar por si mesma. Ele afirma que está ajudando Ângela porque sente que deve isso a ela, enquanto Samantha acha crucial que Ângela se afaste. Samantha tenta seduzir Álvaro, expressando sua satisfação por ele lutar pelo relacionamento deles, mas Álvaro se afasta e deixa claro que entre eles já está tudo terminado. Ele está fazendo tudo isso apenas por Ângela. Duarte está trabalhando quando começa a sentir intensas dores no ombro. Flávia e Nélida chegam apressadas para prestar socorro. Flávia pede a Nélida que busque alguns analgésicos que estão em seu consultório. Flávia acomoda Duarte e sai para procurar água. Ângela se aproxima de Duarte e oferece uma de suas massagens, aquelas que costumava fazer em Beatriz. De forma arrogante, Duarte pergunta quem Ângela pensa que é para tentar tratá-lo. Ângela responde que não pode curá-lo, mas talvez possa proporcionar algum alívio. Duarte insiste que prefere morrer de dor. Ângela questiona se isso se deve ao fato de ele vê-la como uma curandeira sem meios, enquanto ele se vê como uma grande figura, um gênio infalível. Ela observa que em um leito de hospital todos são iguais. No entanto, Ângela está disposta a deixá-lo sofrer sozinho, como ele parece preferir viver. Enquanto Duarte continua a gritar de dor, Ângela insiste para que ele permita que ela tente ajudá-lo. Duarte acaba aceitando sua oferta e Ângela começa a massagear seu ombro. Flávia e Nélida observam a cena impressionadas e esboçam um sorriso discreto. Na sala de Geraldo, ele está olhando uma foto sua com Samantha quando Maíra anuncia que Samantha deseja falar com ele. Apesar de Geraldo não querer encontrar a filha, Samantha entra na sala e informa que vai falar com ele de qualquer maneira. Geraldo, no entanto, manda Samantha conversar com as paredes e sai, deixando-a enfurecida. No carro de Álvaro, Nestor informa que eles terão um grande lucro ao vender os equipamentos do Hospital Vega para outra empresa de saúde. Nestor também revela que se tudo correr conforme o planejado, Álvaro poderá abandonar seu cargo no Hospital Vega e viver confortavelmente. Álvaro responde que antes precisa se proteger de Samantha, pois a situação com ela está cada vez mais complicada. Ele menciona que tem outro esquema em mente, envolvendo insumos e medicamentos que renderá lucros em dólares. Ruth, a enfermeira, se aproxima do carro de Álvaro e afirma que foi convincente com Clarinha, recebendo um maço de dinheiro de Álvaro. Álvaro comenta que se Clara não abrir os olhos com isso, não saberá mais o que fazer. Flávia concorda em tomar um café com Júlio, mas ressalta que é apenas por cortesia. Ela relata como sofreu quando Sandro a deixou para se casar com Mirtes. Júlio argumenta que isso é passado, mas Flávia recorda que Júlio também teve um relacionamento com Mirtes e não lhe contou. Júlio pede que Flávia o perdoe e entenda suas razões.
Flávia confessa que se sentiu como uma segunda escolha para os homens de Mirtes. Júlia afirma que não tem mais sentimentos por Mirtes, mas Flávia prefere evitar novos sofrimentos e opta pela solidão nesta fase de sua vida. Júlio pergunta se Flávia está o desprezando por causa de Duarte. Flávia responde que prefere 1000 vezes um homem como Duarte que demonstra interesse genuíno por ela do que ficar com alguém que tem um passado tão profundo com a mulher que mais detesta. Júlio questiona se Flávia dará uma chance a Duarte e ela responde que isso é um assunto dela, pedindo para Júlio não se aproximar mais. Desapontado, Júlio promete não incomodá-la novamente. Álvaro entrega um material para Ângela relacionado ao projeto, enquanto Ângela avisa que ao concluir procurará Fernando para apresentar seu anteprojeto. Álvaro se aproxima e com um olhar apaixonado garante que ela se sairá muito bem, pois está dedicando todo o seu esforço e coração. No computador, Ângela mostra as pessoas queridas que faleceram em Real do Mar por não haver um hospital nas proximidades. Álvaro diz que todos se sentirão muito orgulhosos de Ângela onde quer que estejam, assim como ele está. Álvaro agradece a Ângela pela chance de se redimir com ela. Ele seca as lágrimas de Ângela, mas ela afasta sua mão e reafirma que nada entre eles voltará a acontecer. Álvaro responde que está ciente disso e insiste em acompanhá-la até o escritório de Fernando, mas ela não permite. Leonardo revela a Geraldo que parece que Salma o fez ser preso deliberadamente e explica que o suposto ciclista que ele atropelou é um golpista profissional juntamente com seu advogado, seu irmão e a testemunha. Geraldo pergunta por que Salma faria algo assim. Leonardo diz que Salma chantageou Ângela para afastá-la de sua vida. Ele admite que agora compreende melhor o que a dela está passando ao ser acusada injustamente. Geraldo comenta que enviou alguns advogados para apoiar Nancy no caso de Adela. Leonardo destaca que Nancy é uma advogada excepcional e acredita que ela conseguirá provar a inocência de Adela. Geraldo revela que enviou pessoas a São Jacinto para investigar Fulgêncio. Leonardo liga para Benjamin solicitando apoio no caso de Adela. Ao encontrar Ângela ansiosa devido à apresentação do projeto, Nélida assegura que tudo dará certo. Ângela recebe uma ligação de Nancy que a deixa preocupada e sai rapidamente. Na vila, os vizinhos informam a Bel que todos receberam uma notificação sobre o processo movido por Félix, exigindo o pagamento de todas as parcelas atrasadas e juros sob pena de serem despejados. Clarinha recebe a visita inesperada de Cândida e, chorando, revela que Ruth a procurou para dizer que está grávida de Dário e confessa que até pensou em deixar o apartamento. Cândida aconselha a Clara a esclarecer tudo com Dário. Nesse momento, Dário chega em casa e Clara relata que Ruth a procurou e pergunta se é verdade que ele vai ter um filho com ela. Surpreso, Dário nega, admitindo que teve um envolvimento com Ruth há muito tempo. Galegos pede a Guigo que tente se levantar da cadeira e caminhar. No Ministério Público, Nancy informa a Ângela e Geraldo que Adela já foi transferida para a prisão de Santa Maura, onde continuará seu processo. Geraldo, abraçado a Ângela, pergunta o que podem fazer. Nancy explica que tentará uma apelação. Mais tarde, na mansão, Samantha informa a Geraldo que ele deve escolher entre apoiá-la e expulsar Ângela ou enfrentar uma assembleia do conselho para destituí-lo da presidência do Grupo Vega. Impactado, Geraldo pergunta do que Samantha está falando. Ela explica que com as ações que Beatriz lhe deixou, é a maior acionista do consórcio. Por isso, Geraldo terá que decidir ou ele fica ou Ângela. Geraldo responde que Samantha está completamente louca. Samantha reclama que o pai não revelou nada sobre as ações que Beatriz havia deixado. Geraldo justifica que ainda não era o momento apropriado. Samantha também expressa frustração por Geraldo ter feito com que ela acreditasse que a casa estava em usufruto para ele. Geraldo afirma que essa era a última vontade de Beatriz, mas Samantha responde que Beatriz não deixou isso estipulado em testamento. Geraldo admite que não sabia disso e questiona se é necessário envolver notários para discutir um assunto de família. Ele observa que Samantha está caindo muito baixo ao desrespeitar a última vontade da mãe.
Samantha afirma que não deseja respeitar essa vontade, pois não permitirá que Geraldo entregue toda a fortuna deles a Adela e Ângela. Geraldo ressalta que tudo que Samantha possui foi graças a ele e a Beatriz. Samantha lembra que legalmente é tudo dela e fará valer seu direito. Ao chegar em casa, Leonardo encontra Salma e pergunta se ela sabia que os irmãos Romero são vigaristas. Salma nega ter qualquer conhecimento sobre isso. Leonardo exige saber se Salma realmente pagou os 2 milhões por sua liberdade, admitindo ter dúvidas sobre o pagamento. Salma garante que possui o comprovante da transferência. Leonardo pede para ver os movimentos bancários de Salma. Por telefone, Ângela informa a Nancy que Fernando está revisando seu projeto. Nancy aconselha a Ângela a se concentrar, pois ela está cuidando do caso de sua mãe. Fernando chega à sala e elogia Ângela pelo anteprojeto, dizendo que só falta um detalhe para aprová-lo. Ele se aproxima e tenta beijá-la à força, mas ela o empurra e lhe dá uma bofetada. Fernando pergunta se ela quer ou não fechar o acordo. Ângela o encara assustada. Salma argumenta que se sente humilhada, mas Leonardo afirma que só quer ver o comprovante e pergunta se ela tem algo a esconder. Salma responde que tem dignidade e não permite ser tratada como uma delinquente. Leonardo insiste em verificar os movimentos bancários de Salma e grita que a palavra dela não é suficiente. Nesse momento, Leonardo recebe uma ligação de Nélida informando sobre uma urgência com o paciente. Leonardo precisa ir para o hospital, mas avisa Salma que continuarão a conversa depois e sugere que ela pense bem, pois o que está em jogo é o casamento deles. Fernando tenta agarrar Ângela novamente e propõe que, além de aprovar seu projeto, ela receberá um bom dinheiro. Ângela reage com uma joelhada, expressando seu desprezo pelos homens que usam seu poder para se aproveitar e obter o que não merecem. Fernando ordena que Ângela se esqueça da clínica e a expulsa. Com o apoio de Galegos, Luz e Pablo, Guigo consegue dar alguns passos e todos se sentem entusiasmados. Galegos destaca que os progressos são significativos, mas adverte que Guigo precisará se esforçar. Guigo, Luz e Pablo prestam homenagem a Galegos. Geraldo acusa Samantha de ser ingrata e uma péssima filha. Samantha defende-se, afirmando que está apenas protegendo seus interesses e até mesmo os do pai. Geraldo declara que Samantha não é mais sua filha. Samantha responde que isso é verdade desde que Geraldo e Beatriz a trocaram por Ângela e por sua mãe assassina. Geraldo diz que agora entende por que Beatriz partiu tão cedo para não testemunhar a transformação de sua filha em um monstro. Samantha observa que Geraldo se esqueceu de Beatriz assim que Adela chegou a casa, ressaltando que Adela matou o amante para roubar o pouco que ele possuía e pretende fazer o mesmo com Geraldo. Indignado, Geraldo pede que Samantha se retire e ela avisa que se Ângela não renunciar no dia seguinte, convocará uma reunião para destituí-lo da presidência. Furiosa, Ângela conta a Álvaro que Fernando tentou forçá-la a dormir com ele para autorizar seu projeto e tentou beijá-la. Álvaro critica Ângela por não ter aceitado sua companhia. Ângela pergunta como Álvaro pôde brincar com seus sonhos e Álvaro afirma que não sabia de nada. Ele informa que vão denunciar Fernando, mas antes precisa resolver uma questão e sai do escritório furioso. Ângela corre atrás de Álvaro, perguntando para onde ele está indo. Enquanto isso, Salma não consegue contatar Álvaro e deixa uma mensagem de voz, alertando que Leonardo deseja ver seus movimentos bancários, pois suspeita que tenham contratado estelionatários. Mirtes garante a Geraldo que tentará convencer Samantha de que está agindo de maneira errada. Desolado, Geraldo admite que nunca imaginou tal atitude de sua própria filha e questiona se ela age por ambição. Mirtes oferece seu apoio incondicional a Geraldo. Ele menciona que o álcool, os calmantes, a obsessão com Álvaro e as redes sociais têm enlouquecido Samantha. Geraldo revela que declarou que Samantha não era mais sua filha, e Mirtes assegura que ele fez isso por estar alterado, enfatizando que Beatriz não gostaria de ver pai e filha separados. Geraldo está completamente decepcionado com Samantha. Álvaro chega furioso ao escritório de Fernando e questiona como ele pôde fazer isso após todos os favores que lhe prestou. Álvaro agarra Fernando, afirmando que ele vai pagar.
Fernando reage com violência e tenta ligar para os seguranças. Álvaro então agride Fernando com fúria. Mirtes afirma a Samantha que agiria da mesma forma que ela, mas adverte que ao romper com Geraldo, Samantha está entregando de bandeja para Della e Ângela. Ela aconselha a Samantha a encontrar uma maneira de colocá-lo contra Ângela e a Della. No entanto, Samantha quer que Geraldo demita a Ângela do hospital. Mirtes informa que dirá a Geraldo que tentou convencê-la, mas sem sucesso, e promete tentar persuadir Geraldo de que afastar Ângela é a melhor solução. Ruth envia para o celular de Clarinha os exames que comprovam sua gravidez e se oferece para realizar um exame pré-natal de DNA para comprovar que é de Dário. Por telefone, Fernando, com o rosto todo machucado, diz a alguém que devem manter Ângela e Álvaro sob vigilância. Dário confronta Álvaro por ter enviado Ruth para procurar Clarinha, mas avisa que ele precisará de muito mais para separá-los. Abel chega com flores ao escritório de Nancy e a encontra falando carinhosamente ao telefone. Assim que Nancy vê Abel, encerra a chamada. Abel, ciumento, pergunta quem era ao telefone. Nancy explica que era um amigo de infância, que também é massagista, e revela que foi seu primeiro namorado. Abel sai chateado. Ed visita a Estrelinha no orfanato e explica que não pôde vir antes devido às mentiras que inventaram para as autoridades. Ele informa que todos os amigos da vila enviaram um abraço e sentem falta dela. Estrelinha presume que Guigo já esteja correndo e Ed conta que ele está caminhando aos poucos. Com tristeza, Estrelinha revela que o diretor pretende colocá-la para adoção com outra família, mas ela não quer se separar de Ed. Dário procura Leonardo para pedir um conselho e conta que Álvaro está tentando separá-lo de Clarinha, fazendo acreditar que ele engravidou uma enfermeira. Embora seja um truque, Clarinha acreditou. Leonardo aconselha Dário a mostrar a Clarinha que se trata de uma invenção e que com o exame de DNA ele provará que o filho não é dele. Dário pergunta como Leonardo está com Salma e ele admite que a situação está cada vez pior, revelando que Salma e Álvaro se uniram para separá-lo de Ângela. Leonardo admite ter sido um tolo por ter se casado com Salma e também pede um conselho a Dário. Nesse momento, Leonardo recebe uma ligação de Ângela, o que o deixa nervoso.